Como vocês sabem, eu sou uma gata e adoro livros. Hoje vou apresentar alguns sobre gatos asiáticos. Aproveitando o março asiático, vim trazer a vocês algumas sugestões dos livros que li sobre gatos, ambientados na Ásia, ou seja, sobre gatos asiáticos. A Ásia é um continente culturalmente muito rico, e gatos, ou neko, em japonês, são valorizados, como devem ser. Da literatura felina asiática, eu lembrei de 3 gatos que eu conheci na minha jornada de leitora. A primeira gata que trago a vocês é a Gata da Sua Santidade, ou GSS para os íntimos, que é apresentada na série de livros A Gata do Dalai Lama. Ela é uma gata que estava em risco de vida, mas foi resgatada da rua por ninguém menos do que a Sua Santidade, o Dalai Lama, e a partir daí foi viver com ele. Lá, ela tem contato com a rotina do mosteiro e com o dia a dia dos monges no Tibete. Com frequência, celebridades visitam Sua Santidade em busca de conselhos, os quais também são aproveitados por GSS para sua progressão espiritual. O primeiro livro trata mais da evolução da GSS, onde ela enfrenta seus medos de ser abandonada, de explorar o mundo fora do mosteiro e acalmar a sua raiva. GSS é o foco desta história. No segundo livro, Sua Santidade o Dalai Lama parte para uma turnê de ensinamentos pela América, deixando um desafio para a GSS: descobrir a verdadeira causa da felicidade. Nesta história, ela tem contato com uma quantidade bem maior de personagens que, em suma, também têm esse mesmo objetivo: descobrir a felicidade, cada qual à sua maneira. Um deles, por exemplo, fazia inúmeros retiros, mais para dizer que era um ótimo budista do que absorver ou praticar os ensinamentos, sendo esta uma crítica ao budismo pop ou de ostentação. Outros temas importantes são o desapego e a impermanência. E isto foi importante para a época em que eu estava lendo. Gostei bastante desse livro, mas confesso que gostei mais do primeiro. Esses são livros da série A Gata do Dalai Lama, que são aparentemente simples, mas que contêm uma série de ensinamentos budistas práticos, divididos em capítulos curtos e fáceis de ler. É uma história fofa e cativante, o que torna essa série uma ótima porta de entrada para quem tem interesse em conhecer o budismo. O segundo gato que eu trago a vocês é Naná, que narra boa parte do livro Relatos de um Gato Viajante. Ele é um gato que vivia na rua, mas foi resgatado por Satoru, um jovem bastante carinhoso. Satoru possui um passado complicado. Ele tinha uma gata quando criança, mas teve que deixá-la com familiares quando seus pais morreram, e ele precisou morar com a sua tia, que não gostava de gatos. Na história, acompanhamos a viagem de Naná com seu humano em uma van para visitar alguns de seus antigos amigos em diferentes regiões do Japão. Cada um desses amigos tem uma relação particular em relação aos gatos. O motivo em si da viagem vai sendo revelado ao longo da história. O final é bem triste, e o choro é garantido. Aqui em casa li com meus humanos, e todos choraram. O livro traz muitas emoções, por isso eu recomendo ler ele em algum momento em que não se esteja frágil. Este livro é um dos meus favoritos, sendo uma ótima leitura. O terceiro gato que eu trago é Tigre, o protagonista elusivo do livro O Gato que Amava Livros. Esse livro conta a história de Rintaro Natsuke, um órfão que mora com seu avô, e o ajuda a cuidar de uma pequena livraria de obras clássicas. Rintaro passa muito tempo lendo livros e não interage muito com pessoas. Ele é um hikikomori, um termo japonês que significa literalmente puxar para dentro e confinar. E refere-se a pessoas, muitas vezes jovens rapazes, que conscientemente decidiram se afastar da sociedade, raramente se aventurando além da escola ou o trabalho. Quando seu avô morre, ele deve mudar-se para ir morar com uma tia distante. Nesse contexto, Rintaro torna-se ainda mais recluso. É nesse momento que Tigre aparece. Ele precisa da ajuda de um verdadeiro amante de livros para salvar obras que estão sendo maltratadas. Em cada capítulo, temos um labirinto,
no qual Rintaro e Tigre encontram pessoas que demonstram sentimentos de possessão e consumismo em relação aos livros. Para resolver esses desafios, Rintaro encontra as respostas na sua própria experiência literária e nas suas memórias com seu avô. O Gato que Amava Livros traz boas referências a clássicos da literatura e da filosofia. No entanto, eu esperava também ter referências a obras orientais, principalmente japonesas. Há críticas bem claras a leitores, ao mercado editorial e também ao meio acadêmico. As situações descritas são uma alegoria clara ao nosso comportamento em relação aos livros. É de amor ou de posse? O fato do livro me fazer refletir sobre o meu comportamento em relação à literatura é um grande ponto positivo para este livro. Esses livros são boas leituras com gatos, tranquilas e despretensiosas, relativamente curtos, mas não superficiais. Cada um trouxe um ensinamento. São boas opções de leitura para quem tiver interesse em gatos ou na cultura asiática, ou quem sabe para sair de uma ressaca literária.